A Bíblia ARC adulterou 2 Timóteo 3,16. Bom, pessoal, esse vai ser o tema do vídeo de hoje. Como vocês podem ver, aqui eu tenho a Bíblia ARC e tenho a Bíblia NVI, né? Eu coloquei ambas aqui para fazer a comparação do que vai ser comentado aqui. Bom, a Bíblia ARC traduziu aqui da seguinte maneira: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, e aí ele continua. O que acontece? Muitas pessoas falam que essa aqui é a melhor tradução, porque Paulo ele não está falando que a Bíblia ela é inspirada, e sim qualquer escritura, toda escritura que é inspirada, ela é proveitosa. Isso pode, por exemplo, se referir a qualquer documento que é inspirado, não necessariamente a Bíblia. Por exemplo, você pode compreender que os escritos de Platão é uma inspiração, então ele é proveitoso para o ensino, né? Então a ideia seria essa, né? Quando você pega a Bíblia NVI, você tem toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Então note, quando ele fala toda a escritura, ele está definindo essa escritura e ele está falando que ela é inspirada por Deus e útil para o ensino. Então aqui na NVI você tem ele está falando de uma escritura específica, não é qualquer uma, é algo específico que é inspirado por Deus e útil para o ensino, né? Qual é o argumento que se usa para fazer essa tradução aqui e qual é a ideia que querem passar com isso? Bom, antes que eu comece a comentar sobre isso, peço que você se inscreva aqui neste canal se você não é inscrito, deixe o seu like, compartilhe se você puder e quiser. Caso você tenha interesse de fazer um curso de hebraico bíblico, você pode se tornar membro aqui deste canal, no caso membro nível 2, né, onde você vai ter esse curso de hebraico, certo? Então você tem nível 1 e nível 2. Nesse nível 2 é R$20 mensais. Aí caso você assine, você vai ter direito a esse curso de hebraico bíblico, que já temos aí o módulo 1, né? Esse módulo 1 já está completo e já estamos na 5ª aula do nível 2, né, do módulo 2, certo? Então caso você tenha interesse, é só você assinar aqui. Eu tenho um vídeo explicando como fazer parte do meu curso de hebraico, né? Está aqui no canal, caso você queira saber, você pode aí ver como é coisa simples, rápida, no negócio de 2 minutos você consegue fazer, beleza? Também tem um curso de grego bíblico, certo? Do nível básico ao nível avançado. Caso você tenha interesse, aí você tem que pegar o meu contato aqui na descrição desse vídeo, beleza? Então é isso, vamos lá. Bom, o que acontece aqui? O argumento para defender essa tradução aqui, ó, toda escritura divinamente inspirada é proveitosa, né? No caso, cada escritura ou qualquer documento, né, que foi inspirado, ele é proveitoso. Surge por quê? Porque aqui você tem passa, né, que é toda, e esse termo aqui, ó, grafê, que é escritura, ele não tem artigo, no caso esse artigo aqui, né, a. Então, como ele não tem artigo, então se traduz sem o artigo. Então, a tradução correta, segundo esse pessoal, é passa, grafê, toda a escritura. E aqui também você não tem o verbo no caso aqui, ó, como está aqui, né? Então, a tradução aqui é toda escritura theopneustos, divinamente inspirada, é proveitosa. E aí continua a leitura. Bom, então dentro dessa estrutura se entende que a melhor tradução é essa aqui. No entanto, existem aqui alguns problemas com essa tradução da ARC. Bom, qual é o problema? O problema é que na língua grega você não precisa de um artigo para definir um substantivo necessariamente. Existem praticamente, digamos assim, né, 10 regras ou 10 fatores que podem definir um substantivo sem artigo. Então já começa aí.
Um desses fatores é quando o substantivo ele está ligado a esse termo aqui, ó, passa, né? Ou paz, né? Que é todo, toda, enfim. Então esse termo aqui, passa, ele já define o substantivo. Por quê? Porque ele abrange a totalidade, o todo, ele não deixa nada de fora. Então quando ele fala passa grafê, toda escritura, ele está definindo já o termo grafê, porque ele é um termo que abrange a totalidade. Então a tradução correta neste caso seria de fato toda a escritura, tá? Então esse já é o primeiro fator. O segundo fator é que nessa tradução aqui, ó, divinamente inspirada, né, que no caso é esse termo aqui, ó, theopneustos, né? Esse termo aqui, theopneustos, divinamente inspirada ou inspirada por Deus, é a mesma coisa, né? Já que aqui você tem o termo theo, né, no caso theo, que é Deus, e aqui é pneustos, que é inspirada, soprada, né? Literalmente é soprada por Deus, né? Toda a escritura é soprada por Deus. Então aqui entende-se que esse adjetivo aqui, ele seria o que? Ele seria atributivo. Se ele fosse atributivo, então a tradução seria essa, né? Toda a escritura divinamente inspirada, ou seja, esse termo, theopneustos, está qualificando o grafê. Então o grafê é divinamente inspirado, né? Só que o que acontece? Nessa estrutura que nós temos aqui, de adjetivo, substantivo, adjetivo, o primeiro adjetivo, que esse aqui passa, ele tende a ser atributivo, então toda a escritura. E o segundo, ele tende a ser predicativo e não atributivo. Então, se ele é predicativo, logo a tradução é inspirada por Deus, está correta. Por quê? Porque quando você tem uma estrutura predicativa, você está fazendo uma afirmação sobre algo, certo? Então, se você está afirmando sobre algo, essa afirmação geralmente ela vem por meio desse verbo aqui, certo? É, está, sou, né? E por aí vai. Então nesse caso, esse termo aqui, ele seria o que? Predicativo, como está aqui na Bíblia NVI. Logo, essa expressão ela aparece. Por quê? É isso que você tem que compreender da língua grega. A língua grega, ela não precisa necessariamente que tenha um termo aqui para ele aparecer na tradução. Por quê? Porque ela envolve muito mais do que você analisar cada vocábulo aqui, né? Ela envolve construções. E as construções, dependendo de como ela vai ser feita, vai aí aparecer outros termos por causa daquela estrutura. Então, se aqui eu tenho uma ideia predicativa, logo a tradução é inspirada por Deus, está corretíssima. Esse é um fator. Então, pelo fator gramatical que a gente tem tanto no Novo Testamento quanto na Septuaginta e até mesmo no grego clássico, essa estrutura de adjetivo, substantivo e adjetivo, o segundo adjetivo ele tende a ser predicativo quase sempre. Você tem raríssimas exceções, raríssimas mesmo. Então a estrutura desse texto ele pende a essa tradução aqui. Então gramaticalmente a ideia seria essa. Outro fator que pesa muito envolve o que? O fator do contexto dessa passagem. O contexto, como vamos ver aqui agora, deixa eu mostrar aqui a vocês, aqui ó. Vamos olhar o contexto, né? O capítulo 3, versículo 15, Paulo está falando aqui, né, para Timóteo, né? E aqui ele diz: porque desde criança você conhece as sagradas letras, ó. Desde criança você conhece as sagradas letras, ou seja, ele está falando de escrituras específicas, né, que seria o que já existia na época dele, ou seja, o Antigo Testamento. E aí ele continua: que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus.
Então veja que Paulo, no versículo 15, ele está falando de uma escritura específica e não de qualquer livro ou qualquer escritura. Então esse é um fator. Continuando, o capítulo 4, versículo 1 e versículo 2 são questões primordiais dentro dessa tradução. Por quê? Vamos lá. Deixa eu afastar a minha câmera aqui. O capítulo 4, versículo 1 diz, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Então veja, Paulo aqui, ele está falando de quê? Pregue a palavra. Que palavra é essa? Vamos pegar aqui agora aqui a questão específica, quando nós pegamos aqui esse capítulo 4, versículo 2, aqui quando ele fala assim, que pregues a palavra, temos aqui o keruxon ton logon, pregues a palavra, aqui ton logon, a palavra. Esse tom aqui, esse artigo que vocês estão vendo aqui, que eu estou com a setinha, ele pode ser aqui um artigo anafórico. O que é um artigo anafórico, Ele faz menção a algo que já foi falado antes. Então, exemplo, você usa dois termos. Esse primeiro termo ele não tem artigo e esse segundo termo ele tem artigo. Então, esse segundo termo que tem artigo, ele vai fazer menção a esse outro que não tem. Então, ele abrange não só essa palavra em si, como também o que já foi falado antes, que no caso envolve o quê? Toda a escritura. Então essa palavra aqui, quando ele diz pregue a palavra, ele está falando acerca da toda a escritura divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. E aí ele continua, ou seja, Paulo está falando de uma escritura específica e não de qualquer uma escritura que é divinamente inspirada e tal, certo? Então, basicamente, a ideia dentro do contexto do capítulo 3, capítulo 4, levando em consideração se esse artigo aqui ele de fato é anafórico, ele está falando de pregar a palavra, de exortar, de repreender e tal. Então aqui não tem como Paulo está falando, nesse versículo 16, está falando de qualquer escritura. Porque ele fala aqui, para Timóteo, porque desde criança você conhece as sagradas letras, desde pequeno, desde criança. Então, quer dizer, ele está falando de algo específico, não de algo geral, Então, assim, quando as pessoas elas olham o texto grego da forma que está aqui, elas já criam uma discussão, já querem criar algo novo, ou dizer assim, olha, melhor essa aqui porque no grego está assim. Só que quando você estuda grego pela metade, ou você só aprendeu algumas coisinhas, aí fica um pouquinho complicado, de você fazer análise, porque a sua análise ela vai ser muito limitada, ela vai ser muito, digamos assim, fraca. E esse é o problema de conhecer as coisas pela metade ou um pouco, Então, quando a gente não domina alguma área, o certo é que a gente não fale nada, que fique calado, que pergunte para outras pessoas, que analise ali e tal. Embora essa tradução que está aqui na ARC, ela é uma tradução gramaticalmente possível, se você leva isso aqui, esse termo, esse adjetivo de forma atributiva, é possível, mas não é a melhor tradução por todos esses fatores que eu mencionei. Tanto a estrutura, que corresponde a uma estrutura predicativa, quanto ao contexto e muitos outros fatores que eu nem vou mencionar aqui. Então, quando se vai analisar uma tradução, a gente não analisa apenas
os vocábulos, a gente analisa a estrutura de como esses vocábulos eles são feitos. Então, esse é um dos pontos quando a gente vai trabalhar com tradução, seja grega ou seja hebraica, certo? Então, basicamente, a Bíblia ARC, na minha visão, ela fez uma das piores traduções aqui. E o pior é que tem pessoas falando, né, que o original grego ele não tem o A e nem tem o E, sendo que essas pessoas que falam isso nunca estudaram grego. Grego, gente, não é só palavrinha específica ali, eu usei ali, eu peguei ali, eu vi que esse vocábulo tem aqui, então ele vai ser assim, esse é assim e esse é assim. Não, a língua grega está muito além disso, como eu já falei, né? Às vezes envolve estrutura, principalmente quando a gente tem substantivo, adjetivo, anartro ou articular. No caso, a anartro é sem artigo, né? E articular é quando tem artigo, certo? Então, basicamente, Paulo está falando: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. E esse capítulo 4, versículo 2, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redáguas, repreenda, exorte com toda a longanimidade e doutrina. Então note que a palavra que ela está definida é algo específico e não aleatório, certo? Então é isso aí, que Deus abençoe a todos, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo e que esse conteúdo aí sirva para você, beleza? Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.